podemos fazer isso. Então eu quero falar um pouco agora a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida, que é um pouco de um talento que Deus me deu, né? E eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Hoje eu não ando sem essa maletinha aqui. Todo o trabalho que eu vou fazer eu levo essa maletinha. Por quê? Essa aqui é uma maletinha de mágica. Vamos lá. Maletinha de mágica. Entendeu? E eu fico representando Jesus através desse talento que Deus deu pra gente, alguma coisinha assim. O palhaço que eu faço é um palhaço de colé, né? E aonde ele vai, ele leva essa maletinha, tal, na aldeia indígena, a gente sempre tem ido lá fazer alguns trabalhos. E Deus tem realizado várias coisas. Através de quê? Porque eu simplesmente vi isso aqui. Que as pessoas vão me conhecer se eu amar. Que eu tenho uma missão. E que eu também tenho um talento. E eu descobri o meu talento também. Então aí a gente sempre vai fazendo uns trabalhos por aí que a gente faz, né? E aí esse trabalho ele sempre visa, né? Fazer alguma coisa para Deus. Através de mágica, através de algum talento que a gente faz, tal. Por exemplo, esse lencinho aqui, eu sempre chego no pessoal e falo: olha pessoal, esse lencinho aqui vai simbolizar o nosso pecado. Por que o nosso pecado? Porque o que é o pecado? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus, não é verdade? E às vezes, o pecado a gente faz e a gente quer esconder o pecado. Por quê? O pecado é uma desobediência. Você vai lá, seu pai fala: meu, não vai dormir às 10, você vai dormir meia-noite. Ó, desliga o computador da hora. Para de jogar jogo online. Você não vai ficar jogando jogo online hoje. Aí você vai lá e fica jogando jogo online. É uma desobediência, entendeu? E toda desobediência a gente quer fazer escondido, não é verdade? E tudo que a gente faz escondido, que a gente não quer mostrar para ninguém, né? É algo errado. E tudo algo errado é um pecado. Então o pecado é simplesmente, vamos supor que esse lencinho é um pecado. Esse lencinho seria o meu pecado. Daí o que a gente faz? A gente vai lá e pega, não é verdade? Daí a gente, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer esconder o pecado. A gente quer esconder de todas as formas, para que ninguém descubra. E às vezes, a gente realmente pensa que escondeu esse pecado. Às vezes a gente esconde tão bem esse pecado que às vezes ele some na nossa vida e não parece que sumiu. Cadê o pecado? Cadê o pecado na nossa vida? Mas Deus, sabe o que Deus faz? Ele conhece tanto o nosso coração. Deus, ele conhece tanto o nosso coração que ele sabe todas as coisas da nossa vida. E o pecado, ele está simplesmente em lugares, calma aí, o pecado está em lugares que a gente não vê, que a gente não enxerga. E Deus, ele sabe onde está o pecado na nossa vida. Então não adianta esconder o pecado. Não adianta esconder aquilo que você fez, que você aconteceu. Deus, ele conhece tudo aquilo no nosso coração. Então, essa é uma das coisas. Vamos lá, vamos prestar atenção, pessoal. Essa é um pouquinho das coisas que a gente tem feito também, entendeu? Que a gente tem realizado aí. E através dessas coisas, pessoal, presta atenção, ó. Então eu não vou fazer, tá? Então, através dessas coisas, que talvez alguém ganharia dinheiro, né? Talvez alguém ganharia dinheiro fazendo truque de mágica, essas coisas. Mas a gente tem usado isso como uma ferramenta, como um cajado nas mãos de Moisés. Por exemplo, aqui eu tenho um baralho normal, tá? Um baralho normal, você está vendo? Opa, aqui ó. Ela tem um baralho normal. Você quer escolher uma carta? Tá bom. Então vamos aí. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou tirar ela e você vai pegar a primeira carta aqui, tá bom? Pode pegar essa. Isso. Mostra pra todo mundo aí que você viu. Eu não posso ver. Não fala, tá? Tá bom, não é para falar. Não é para falar. Tá bom, vou virar. Vou virar, tá? Então tá bom. Ela escolheu uma carta, não sei qual que é. Eu abri assim, ela pegou. E ela pegou uma carta, tá? E agora, o que vai acontecer? Essa carta, você vai colocar aqui no meio. Tá? Você vai qualquer lugar, pode colocar aqui no meio. Ó, vamos fazer assim para o pessoal. Pode colocar aí, vou colocar aqui, eu não sei qual que é. Isso. Tá. Colocou aqui. Ela colocou a carta dela aqui. Certo? Agora, vamos imaginar que você tem um arquiteto.
e você vai jogar, vai mirar aqui no baralho, né? E vai atacar. Agora é assim, a sua aljava, que é o lugar que fica as flechas, tem 6 flechas. Quantas flechadas você quer dar? De 1 a 6. 4. Então vamos lá, mira aqui e joga. Pode jogar a flecha aqui. 1, e dá com a minha mão. 2, brincadeira. 3, vai. 4. Ela jogou 4 flechas aqui, né? Na carta dela. Então, o que acontece? Às vezes essa carta que ela escolheu é um sonho dela. É um sonho muito precioso dela. E às vezes o que a gente faz com nossos sonhos? Às vezes a gente esconde. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém acabe com o nosso sonho. Mas às vezes sempre tem alguém que quer acabar com nossos sonhos. E esse alguém, a Bíblia fala que é o inimigo da nossa alma, que veio para matar, roubar e destruir. Não é verdade? E às vezes a gente esconde um sonho nas nossas concepções, naquilo que a gente escolhe, naquilo que a gente pensa. E aí, quando a gente faz isso, esconde um sonho dentro de nós, o inimigo ele vem para querer acabar com nossos sonhos. E aí tudo aquilo é destruído. Mas se a gente esconder o nosso sonho em Deus, a gente consegue alcançar os nossos sonhos. José uma vez teve um sonho e contou para as pessoas erradas. O pessoal quis acabar com o sonho dele, jogou ele no poço, depois vendeu ele para o Egito. Mas o dia que ele aprendeu a esconder o sonho dele em Deus, Deus fez dele um governador do Egito. E sabe o que acontece? Sua carta, você jogou quantas flechadas? 4. Quantos escudos tem aqui? 4? Era essa a carta? Era essa a carta? Era essa? Deixa eu falar para você. Quando você esconde o seu sonho em Deus, isso não acontece. Quando você esconde o seu sonho em Deus, isso não acontece. Entendeu? Isso aqui não acontece. Entendeu? Quando você esconde o seu sonho em Deus, isso aqui não acontece. Por isso você tem que esconder o seu sonho em Deus. Porque quando você esconde o seu sonho em Deus, o seu sonho não é destruído como essa carta. Tá bom? Calma aí, tem mais. Vamos lá. Então, essa aqui é mais uma das mágicas que a gente faz. Algumas mágicas que a gente faz. E uma outra também que eu gosto sempre de fazer lá na aldeia é essa magiquinha aqui também, que fala um pouco de sonhos, que fala um pouco de fé. Né? E o que é isso aqui? O que eu tenho na minha mão? Eu tenho, né, um negocinho de fazer. Não é verdade? Aqui, ó. E aí o que acontece? Nossos sonhos são que nem essa bolinha de sabão. Nossos sonhos é que nem isso aqui, ó. Às vezes a gente sonha tanto, mas não consegue realizar nossos sonhos. E o que é necessário para realizar os nossos sonhos? É necessário ter fé. Sabe por quê? Porque enquanto você não tiver fé, sabe o que acontece? Você tenta alcançar esses sonhos, mas nunca consegue alcançar. E eu era uma pessoa assim, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos planos para a minha vida, mas eu não conseguia alcançar nenhum sonho, porque parecia que esses sonhos se desfaziam na minha mão. E o que é fé? Fé é simplesmente, lá em Hebreus fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Porque quando você tem fé, você consegue alcançar aquilo que você sonha. Quando você tem fé, você consegue alcançar aquilo que você sonha. Então, quando eu sonhava, não tinha fé, eu não conseguia realizar nada. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a acreditar, eu comecei a ver que tinha fé, que eu conseguia alcançar as coisas na minha vida. E aí um dia eu sonhei, como de costume, mas dessa vez eu consegui alcançar o meu sonho, eu consegui realizar aquilo que eu tinha para fazer na minha vida. Então, tudo é necessário ter fé, tudo é necessário você acreditar em Deus. Existem muitas pessoas que não têm fé, mas quando você tem fé, quando você acredita, você consegue alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso se chama fé em Jesus. E também isso é o que a gente faz aí na galera, tal, nas praças, nas aldeias, tal, naquelas coisas todas. Tem uma outra coisa, né? Eu sempre costumo falar também, né, que o seu mágico, ele tem que ter a sua varinha, né?
Não, touca eu não tenho. Eu tenho uma varinha, né? E aí, eu sempre costumo falar que o nosso coração é como um vaso. Como um vaso. Aqui nós temos um vaso. E aí, o que acontece? Nós escolhemos o tipo de semente que nós queremos plantar no nosso coração. Nós escolhemos o tipo de semente que nós queremos colocar no nosso coração. E aí, a gente coloca essa semente, a gente planta essa semente no nosso coração. Só que às vezes a gente vai plantando todo tipo de semente e não pega nada. A gente sempre continua com o coração vazio. A gente sempre continua com o coração, sabe, sem a presença de Deus. E às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente fica, sabe, puxa vida, e agora? Eu busco tantas coisas, eu planto tantas coisas no meu coração e nada acontece, nada planta, nada fica, nada pega no meu coração, parece que eu continuo vazio. Mas existe uma semente, que é a palavra de Deus. E quando a gente planta essa semente no nosso coração, a gente consegue ter vida, a gente consegue plantar algo no nosso coração. E a palavra de Deus fala que quando a palavra de Deus sai, de forma alguma ela voltará vazia. E sabe o que é impressionante? Aquilo que está vazio, aquilo que está longe, quando a palavra de Deus acontece, quando a palavra de Deus cai no nosso coração, aquilo que está longe, aquilo que está distante, fica algo lindo, fica algo lindo na presença de Deus. Então, nós podemos plantar o nosso coração, nós podemos alcançar algo no nosso coração, entendeu? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e plantamos a palavra de Deus no nosso coração, aquilo que está vazio, aquilo que está longe, aquilo que está sem nada, se torna algo concreto, algo físico, na presença de Deus. E quando a gente coloca algo no nosso coração, que é a palavra de Deus, é isso que acontece. Então coloque você também a palavra de Deus no seu coração. Então, é mais um pouquinho que a gente tem feito. E aí, sabe uma coisa que é bem legal também? Por essas bandas aqui, onde eu estava andando, a gente vê que tem muito mato, né?